Olá pessoal, tudo bom? Então, essa é a nossa segunda videoaula sobre a unidade 4 do livro de vocês. Eu vou reiniciar a nossa explicação aqui a partir da página 420, certo? Onde nós vamos falar das três fases do capitalismo, tá ok? O que a gente tem que entender é que o capitalismo ele não se manteve com as mesmas características de quando existiu até hoje. E uma das características que mais modificou é a forma de lucro, como se acumular riqueza ao longo desses 500 anos, vamos falar assim. Então, para vocês entenderem, por exemplo, há 500 anos atrás, o, o, os países acumulavam riqueza através da exploração de suas colônias, se aventurando em alto mar, cruzando oceanos em busca de metais preciosos, em busca de especiarias, né? Então isso aí é uma das características, por exemplo, da primeira fase do capitalismo. Então você compara, por exemplo, hoje, esse tipo de lucro, de busca por riqueza, deixou de existir. Então hoje a gente vê, por exemplo, um capitalismo que se apoia, que se baseia, por exemplo, em grandes indústrias, em grandes empresas, né, em bancos, em financiamento, em bolsa de valores. Então perceba que mudou a forma dos países e das pessoas ganharem dinheiro ou lucrar, tá certo? Então é diante disso que a gente pode destacar aí, a gente pode destacar a existência de três fases, né? A maioria dos livros vem falando quatro, mas eu vou seguir o livro de vocês que divide aí o capitalismo em três fases. Então, aqui logo no início, na página 420, tem: durante a evolução do capitalismo é possível distinguir três fases. O capitalismo comercial foi o primeiro, vou explicar. O capitalismo industrial veio logo em seguida, vou explicar. E o capitalismo financeiro, tá certo? Então, bora falar aqui um pouquinho do capitalismo comercial. Gente, o capitalismo comercial foi o primeiro capitalismo, a primeira forma de capital, de acúmulo de riqueza. Inclusive, o livro de vocês destaca aqui, ó, justamente no final do século XV. Quanto? 1490, 1480, justamente a época que o Brasil estava prestes a ser descoberto. Mas o que é que a descoberta do Brasil tem a ver com a primeira fase do capitalismo? Então, estou dando um exemplo aí. Os portugueses, os espanhóis, os holandeses, os franceses se aventuravam em alto mar em busca de terras, de riqueza, de metais preciosos. Então, o Brasil foi rota dessa expansão, né, do capitalismo, desse início, da primeira fase do capitalismo comercial, justamente ao final do século XV. Século XV é o quê? 1400 e alguma coisa, tá? Então, a gente pode destacar as expansões marítimas, tá certo? Principalmente através de países como Portugal, como a Espanha, como a própria Inglaterra, a França e a Holanda. São exemplos aí, tá certo? Nessa época aí existia aquela questão que a gente chama de colônia e de metrópole. A metrópole financiava as viagens, as aventuras, em busca de riquezas, em busca de novas terras. A gente chama isso de colonialismo. É quando os países, principalmente os europeus, se apossaram de terras, né, que eles chamavam de novas terras, para justamente explorar, tá ok? E nessa questão aí, o que é que acontecia? As colônias, bora dar o exemplo do Brasil, fornecia material, matérias-primas, né, para a metrópole que vendia e que lucrava. Então toda a riqueza ficava para a metrópole e não para a colônia. A colônia ficaria, né, na condição de explorada. Isso aí a gente chama de divisão internacional do trabalho. A colônia fornecia riqueza, material, matéria-prima, e a metrópole ganhava, lucrava e acumulava essa riqueza aí. Principalmente metais preciosos, tá ok? Principalmente metais preciosos. No mapa aí do livro de vocês tem justamente aí as viagens, né, encabeçadas aí por vários países europeus, né, pelo mundo aí, né, desde a Espanha, a Inglaterra,
certo? Os franceses, os portugueses, tá ok? Bom, seguindo o livro de vocês, aconteceu um acidentezinho aqui com minha página, a página 421, e eu prefiro explicar então o, o capitalismo industrial, que é a segunda fase, através desse slide aqui, ó. Então a gente tem o capitalismo industrial. É a segunda fase, pessoal. O próprio nome já está falando, indústria, indústria, né? É justamente quando surgiu a indústria no mundo, certo? Então aqui, ó, o que foi que aconteceu? Os países acumularam riquezas com as explorações, né, das colônias, e eles conseguiram financiar as primeiras indústrias do mundo. Mais uma vez, a indústria ela não nasceu com o homem, ela surgiu depois de algum tempo. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Industrial ocorreu lá por volta de 1750. Foram as primeiras indústrias que se tem notícia, né? Então perceba que o capitalismo agora ganha dinheiro não tanto com as navegações, mas sim produzindo algo para vender, né? Então, por exemplo, o Brasil comprou muitos produtos na Inglaterra, né? Maria Fumaça, estradas de ferro, utensílios, né? Então perceba que a Inglaterra aí agora surge como uma força. A Inglaterra agora tem muitas indústrias, produz e vende. Então veja que a forma de ganhar dinheiro agora não é mais as embarcações buscando materiais preciosos, e sim o país produzindo algo através de suas indústrias para vender, né, e lucrar. Então tá aqui, ó, capitalismo industrial. A produção industrial tornou-se a maior fonte de lucro. E aí surge o trabalho assalariado. Pela primeira vez no mundo, as pessoas ganham salário para trabalhar, porque antes não existia essa relação. Não existia essa relação. Então passou a existir salário, tá ok? A pessoa trabalhava nas indústrias, produzia e ganhava ali um valor por esse trabalho, tá certo? Então, olha só também o que é que tem aqui. O trabalho tornou-se mercadoria. Então, se eu trabalho, eu troco o meu trabalho por um dinheiro. É como se o meu trabalho fosse uma mercadoria, tá certo? Então, aquele que não possuía os meios de produção, nem o capital, vendia sua mercadoria. Como assim? O empregado. Se o empregado ele não tem as máquinas, ele não é o dono. Ele não é o dono. Então ele vai vender a sua força de trabalho, certo? Então, a gente tem a distinção aí, como eu falei na primeira aula, de duas classes, o patrão e o empregado. O empregado também é chamado de proletariado, tá certo? Vamos lá. A gente tem também, isso aqui é um filme muito interessante de se ver, que é Charlie Chaplin, né? Vamos lá. Aqui, ó, o capital. Então, houve o quê? Uma divisão do trabalho, né? Aqui, ó, a divisão internacional do trabalho, da fase do capitalismo industrial, na realidade, mudou muito pouco em relação ao capitalismo comercial. A diferença principal é que as metrópoles passaram a ser industrializadas. O que é que ele quer dizer com isso? Lá na primeira fase, que é o comercial, a metrópole explorava as riquezas da colônia, né? Certo. E agora no capitalismo industrial? O capitalismo industrial, as metrópoles passaram a ter indústrias e explorar vendendo, né, essas mercadorias para as colônias. Então, as colônias que moravam muita gente, por exemplo, o Brasil comprou muitos produtos que era produzido em Portugal. Portugal não aceitava a indústria aqui no Brasil. Por quê? Porque eles produziam e os brasileiros compravam. Eram submissos, eram colônias. Tudo bem, então? Então, é isso aí. E, mais uma vez, as matérias-primas para a produção de algo lá em Portugal saía do Brasil. Como a Inglaterra também explorava muitas coisas para fazer os seus produtos lá na Inglaterra e depois vender, né? Como assim? Portugal. Bora Portugal e Brasil aí, o exemplo. O Brasil fornecia matérias para Portugal, Portugal fazia os produtos manufaturados na sua indústria e voltava para o Brasil para ser vendido, certo? Então é isso que acontecia, tá? Então, vamos lá.
Aí nós temos aqui, já em uma outra fase, né? Eu vou voltar para o livro de vocês aí. A gente tem no livro de vocês a terceira e última fase, que é o capitalismo financeiro ou informacional. Financeiro ou informacional. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Estou um pouco embaralhado aqui, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Capitalismo aqui, pessoal. Desculpa aí a demora. Bom, a gente tem a terceira fase do capitalismo, financeiro informacional. Vem de informática, de informação. Agora o capitalismo ganha dinheiro com a comunicação, com a internet, com o computador, com os bancos, com o financiamento, né? Perceba que agora mudou a forma de lucrar. Essa é a terceira fase. Tá aí, ó, capitalismo financeiro. Atualmente o capitalismo financeiro é marcado pelas grandes empresas. Imagine aí, há 300 anos atrás não existia uma Coca-Cola, uma Microsoft, né, uma Honda, uma Hyundai, McDonald's, que são grandes empresas que existem no mundo todo, não existia. Então, essa é uma das características dessa terceira fase, da fase do capitalismo financeiro e informacional. A existência de grandes empresas, inclusive empresas que dominam o mercado. Só ela praticamente domina o mercado sem ter muita concorrência, né? Ou então um grupo de empresas. Como, por exemplo, o quê? Vamos lá. A gente tem no Brasil, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, só ela pode explorar, né, o petróleo e a revenda aqui no Brasil. Tá bom? Então, isso aí é um exemplo. Vamos lá aqui na Bahia, a Coelba. Só ela explora o fornecimento de energia. Tá ok? Então, assim, os bancos e as grandes empresas são exemplos aí dessa terceira fase do... Vai lá, papai. Papai já está terminando, viu? Da terceira fase, tá ok? Eu vou encerrar a aula aqui, tá? Aí eu faço uma revisão com vocês através do exercício também, tá certo? Aqui, eu só quero lembrar